Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Essa liturgia fala da sabedoria que Salomão pediu a nosso Senhor. E olhando para a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada aqui neste mundo, o quanto nós precisamos de sabedoria, não é, irmãos? O quanto nós precisamos de discernimento. Nós temos a tendência, pelo menos a maioria de nós, de resolver as coisas logo, rapidamente. Mas é preciso ter um coração em Deus para acertar. Preciso ter o coração em Deus para acertar na vontade dEle. Por isso, a sabedoria, o discernimento, a calma, o equilíbrio para poder tomar as decisões, para poder dar os passos. Interessante, bonita a história do rei Davi e agora do rei Salomão. Salomão teve que substituir o seu pai. Imaginemos o peso que Salomão levava nas costas. Vou substituir o grande rei Davi, o vencedor de batalhas. Como que eu vou substituir o meu pai? Ele fez a parte dele. Ele fez todo o esforço possível. Nós escutamos aqui na leitura que ele ofereceu 1000 holocaustos. Além do número, para significar, sim, o esforço dele. Ele colocou as suas capacidades, ele colocou o seu empenho em querer agradar a Deus. Meus irmãos, aqui está a sabedoria, querer agradar a Deus em tudo e poder sim dar o nosso máximo, nos esforçar. Mas é claro que não basta, porque a sabedoria é dom de Deus. É graça de Deus. Naquele mesmo dia, à noite, o Senhor visitou Salomão em sonho e disse para ele pedir o que ele queria. O que ele pediu? Primeiro ele fez um apanhado da história. Ele reconheceu a misericórdia que acompanhou o seu pai. Reconheceu a benevolência, a misericórdia que também estava com ele naquele momento. Ele não pediu logo o que ele queria. Ele fez um caminho de oração, de contato ali com Deus, com o Pai. E depois sim, ele pediu. Olha, depois ele reconheceu ainda, mas eu sou jovem ainda. Quem sou eu? Sou inexperiente. Reconheceu a misericórdia de Deus, reconheceu a sua fragilidade. E depois veio o pedido: Senhor,
dá-me um coração sábio para poder governar. O que será que você pediria? O que será que eu pediria se estivesse no lugar de Salomão? Agora é fácil, né? Agora eu sei que eu pediria sabedoria, porque eu já conheço a história, né? Nós já conhecemos. Mas o que será que nós pediríamos? Eu pediria bênçãos para a minha família. Eu pediria riqueza. Eu pediria saúde. Eu pediria... Olhando para Salomão, meus irmãos, de fato, do fundo do nosso coração, peçamos um coração sábio a Deus. Peçamos sabedoria a Deus diante das situações que nós vivenciamos, seja na nossa vocação, no nosso trabalho, na nossa missão, no nosso trato com as pessoas, o quanto nós precisamos de sabedoria para poder ensinar, para poder exortar, para poder ganhar as pessoas para Deus. Senhor, dá-nos sabedoria para bem viver. E é claro que nós precisamos principalmente dessa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Por isso o sábio não é só aquele que tem faculdades, que tem mestrado, doutorado, mas o sábio é aquele que tem comunhão com Deus. Aquele que tem comunhão com Deus. Aquele que teme a Deus. Este é sábio de verdade. Eu acredito que olhando, talvez aí para os seus pais, para os seus avós, os nossos avós, a gente consegue identificar isso, O vovô, coitado, vovó, coitada, entre aspas. Malemar teve o primário. Malemar sabe escrever, mas é de uma sabedoria, porque teme a Deus. Imitemos os nossos pais, os nossos avós nesse sentido. Claro, vamos buscar as instruções, sim. Busque um mestrado, uma faculdade, um doutorado, mas busquemos principalmente, meus irmãos, a ciência de Deus, a sabedoria de Deus. E que é um modelo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Siga os passos dele, sigamos os passos dele, para também bem viver a nossa vida aqui na terra. E nós escutamos no Evangelho de hoje, então, o sábio, o Cristo, que depois de enviar os apóstolos, eles voltaram contentes, alegres, contando a nosso Senhor tudo que tinham feito, ensinado. Com certeza estavam cansados, e a multidão querendo mais, não é? O que o Senhor fez com eles, sabiamente, olha, vem cá, vamos descansar um pouco. Não demorou muito, depois já teve atividade de novo, Mas olha só a sabedoria, descansar um pouco. E é claro que esse descanso era com Jesus, era com Ele. Está vendo o segredo do nosso descanso? Também é estar com Ele, na comunhão com Ele, se alimentar dEle. A sabedoria divina, que é o próprio Cristo, também nos pede para, olha, calma, para um pouco. É sábio aquele que se doa, que se entrega, sim, mas é sábio também aquele que sabe parar. Aquele que sabe, deixa eu respirar um pouco. Por isso que não é à toa que Nosso Senhor nos inspirou, a Sagrada Escritura, a Igreja, nos fala da pausa semanal, o domingo. É a pausa dos nossos trabalhos, das nossas atividades, para estar com Deus, para escutar a Deus, para repousar em Deus. Durante o dia, é bom também que nós tenhamos as nossas pausas. Por isso que a igreja oferece a liturgia das horas, para nós consagrados, para nós padres, para nós rezarmos, para nós darmos aquela pausa, calma,
a nossa comunhão com Deus. Isso é sabedoria. O Senhor pediu para eles pararem um pouco, descansar um pouco, porque havia tanta gente chegando, olha só, eles nem tinham tempo para comer. E é preciso parar para descansar, parar para comer, viu? Faz bem para a saúde. Faz bem, viu? Fazer um esporte também, uma atividade física. Cuidar da alma e cuidar também do corpo. Parar um pouco, descansar. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Claro, a multidão depois não deu sossego mesmo, né? Versículo 33. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé, e quando eles desembarcaram lá do outro lado, a multidão já estava lá. Sabedoria para descansar, sabedoria para parar, mas depois a sabedoria nos ensina nos dá uma outra lição. Ao desembarcar, o Senhor viu aquela multidão e teve compaixão. Teve compaixão e começou a ensinar aquela multidão. Ser sábio também é ter compaixão do outro, é ter misericórdia com o outro. Jesus nos ensina isso, meus irmãos. Peçamos a sabedoria encarnada, o Cristo, que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós saibamos o momento de parar, de respirar, de fazer um retiro. Muitos vieram aqui, né, para fazer um retiro nesse final de semana. Deus seja louvado por isso. Façam sempre isso. Sabedoria também para pastoral, para ter compaixão do outro. O Senhor viu aquela numerosa multidão que tinha fome, que tinha desejo de Deus e começou a ensinar aquela multidão. Meus irmãos, peçamos essa graça a nosso Senhor de também sermos sábios na nossa caminhada, de também olhar com compaixão o outro, o irmão, a irmã. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A sabedoria encarnada, o Cristo, também inspirou muitos santos. E hoje nós comemoramos São Brás, mártir, sofreu a perseguição e conta a história, né, e por isso a bênção da garganta que vamos dar ao final da Santa Missa. Conta a história que uma mãe apresentou um filho que estava com uma espinha de peixe na garganta, quase morrendo, e São Brás ajudou a salvar aquele menino. A sabedoria encarnada inspirou também os santos a cuidarem dos pequeninos, dos desesperados. Peçamos também essa sabedoria de também cuidar dos irmãos, de cuidar das irmãs, e que a nossa garganta seja abençoada, que a nossa voz seja abençoada para falar coisas boas, para ensinar coisas boas, para cantar mesmo os louvores a Deus, mas que todo o nosso ser seja abençoado, que com a nossa garganta, com a nossa voz, nós glorifiquemos a Deus, falemos das coisas do alto, mas que toda a nossa vida fale e aponte para a sabedoria encarnada, aponte para o Cristo. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta Eucaristia, por esta Santa Missa que nós participamos. O Senhor é a sabedoria e devemos nos inspirar no Senhor e devemos pedir ao Senhor, sim, sabedoria para viver bem neste mundo, para poder ter discernimento diante das situações. E ajuda-nos, Senhor, a dar passos de crescimento espiritual, tendo o Senhor como referência, como modelo, para podermos acertar. Senhor, nós queremos acertar na vocação, acertar nos ensinamentos e acertar também na ajuda aos nossos irmãos. O Senhor nos ensina também a ter compaixão uns dos outros. Ser sábio também é ter compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a ter compaixão uns dos outros, a ensinar
a mostrar o caminho, o Senhor é o caminho, a apontar sempre para o Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja mesmo uma vida sábia, uma vida que aponte e agrade o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.